Oba, olha só que legal, nós chegamos aqui. Nós vamos descer agora numa cidade chamada Puerto Aguirres e agora a temperatura tá bem baixa, né? Já inclusive tá dando uma chovidinha, essa região chove pra cacete. E ali naquela ilha a gente consegue ver alguns pinguins de Magalhães, olha só que bonitinho eles ali, ó. Nós vamos descer agora nessa cidade para conhecer. Vamos lá então, afinal nós trouxemos guarda-chuva. Oba, vamos poder usar nosso guarda-chuva. Olha só. Bom, então agora o barco aportou e nós estamos então numa cidade chamada Puerto Aguirres. E essa cidade então é uma cidade que ainda mantém, quer dizer, todas elas, né? Mas essa tem um parque nacional aqui com diversas árvores da região. E ela, como todas as outras, mantém então a sua estrutura original, principalmente nas casas. Observem aqui que coisa mais linda, os encaixes das madeiras, olha só. Eles são perfeitos, né? Tudo isso feito com madeira da região, principalmente aquela madeira daquele cipreste patagônico, o alerce. Algumas delas podem vir recobertas também com lâminas de metal, como é o caso dessa daqui, tá? Existe inclusive algumas igrejas que são recobertas com lâminas de metal em cima da madeira, né? O problema é que a maresia vai corroendo tudo, né? Então são duas maneiras diferentes de produção, uma somente com a madeira, a outra com a madeira recoberta por uma lâmina metálica aí, né? Então a cidade como eu falei, uma cidade portuária, chove bastante e por isso as cidades, as casas são todas coloridas assim, né? Para quebrar a monotonia da chuva, né? Do tempo cinzento que é aqui. Então agora nós estamos subindo essa montanha aqui para chegar então até o Parque Nacional aqui dessa região, para ver as espécies nativas daqui. Olha aqui, aqui nós temos uma das flores típicas da região. E essa flor aqui é tipo de um brinco de princesa, nós temos ele lá no Brasil também. Muito bonitinho aqui, e aqui a gente consegue então ver o porto aí, né? E toda a região com as ilhas e tudo mais, os telhadinhos pintados. As telhas aqui, ó, são todas o que eles chamam de estilo Chiloé, né, com as tabuinhas, tá vendo, inclinadas assim, né? Essa é uma característica típica da arquitetura daqui, né? São essas tabuinhas aí. Essa daqui então é uma das 60 igrejas aqui que compõem todo esse arquipélago e que 16 delas são tombadas pela Unesco, Patrimônio Histórico da Humanidade. Essa daqui é a igreja de Aysen e ela tem toda uma arquitetura típica parecida com aquela que nós vimos, né, gravamos lá em Puerto Montt. Só que essa daqui é mais típica ainda, porque ela tem esse telhadinho puxado e essas portas aqui, pode ir com a bússola, elas estão voltadas para a parte sul, para a face sul, para proteção da chuva que vem do norte. Então ela sempre tem essa arquitetura com a porta de entrada, mais esse campanário aqui com o sino ali em cima e com a cruz. Essa cruz também tem uma função fundamental para orientar os pescadores, os navegantes, para chegarem até a cidade. Então sempre tem essa arquitetura comprida assim, um telhadinho em V, como se fosse um barco invertido. Então essas são as igrejas famosas aqui da região. Aqui nós temos também uma outra construção típica daqui,
Só que aqui ela está em cima de um morro, né? Em geral eles constroem isso à beira-mar, são as palafitas. Mas olha aqui que bonito os desenhos feitos com a madeira na casa, tá vendo? Olha só. É tudo madeira daqui e ela é levantada do chão. No caso, quando isso ocorre no mar, existe uma porta da frente que dá no mar mesmo e a outra porta do lado oposto que dá de frente para a rua de acesso à casa. Então essa é uma construção típica aqui, né? Já fizeram até puxadinho, olha. Aqui nós temos uma árvore endêmica, recebe o nome de tepu, Tepualia stipularis. Olha que coisa magnífica as folhas dela, olha. São folhas pequeninas e com uma quantidade de cera na sua superfície muito grande. Isso para evitar a perda de água, mas pelo vento, né? Aqui na nossa frente nós temos uma araucária, aí pequenininha, veja só. Aqui na região das araucárias, né? Olha ela aqui. Temos mais uma outra aqui, junto com o tepu, as duas juntas aqui. Então a gente está caminhando nesse parque. O parque é demarcado através dessa trilha aqui, com conchas brancas, tá vendo? Samambaias. Veja que lindo desenrolar dessa daqui, olha. Muito legal. Árvores típicas daqui. São folhas assim, pequenas, bem lustrosas. Muito legal. Ah, que linda! Finalmente nós encontramos uma copihue. Essa é a flor símbolo do Chile. Olha ela aqui, ó, que bonitinha. Aqui existe um exemplar que é uma variante, que é a copihue. Eu não tenho bem certeza, o João tirou algumas fotos, eu vou mostrar para o guia depois. Mas ela, a única coisa que muda é que a copihue, ela é avermelhada e a copihue, ela é mais arroseada. Mas pela cor que eu tô vendo essa daqui, é a flor verdadeira do Chile, a flor símbolo do Chile. Tanto que eles têm até um produto típico aqui deles, que é o mote com huecilhos, que recebe, né, a marca é copihue. Olha só. Aqui nós temos um pequeno exemplar de uma outra árvore típica aqui da região, madeira de lei, que é a fuinque Lumatia ferruginea. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Só que nós temos um pequeno exemplar aí mostrando. Eu gostaria muito de ver um alerce, mas eles disseram que diz que não tem. Mas aqui nós temos alguns ciprestes muito bonitos, olha. Que o alerce é, né, um cipreste, né, o cipreste patagônico. Tilco Fuchsia megalânica. Olha, essa árvore também é endêmica daqui, essa com essas folhinhas aqui, olha só. Endêmica da região. Muito bacana. Vamos ver aqui o que temos. Ah, seria tão bom se fosse um alerce. Pino Oregon. Pseudotsuga menziese. É como se fosse um cipreste, mas não é ele. Aqui nós chegamos ao final do parque, ao final da trilha. Tem mais trilhas por aí, mas nós já vamos voltar para o barco, que nós não temos muito tempo. Olha aí, tem uma baía, e isso mostra a imensa quantidade de recortes que a gente encontra aqui nas ilhas. E um detalhe interessante, é uma outra espécie também endêmica aqui da região, que é essa planta aqui, que quando eu entrei no parque eu fiquei apaixonada por ela, que é o tineu, Wehnmannania trichosperma.
Olha só a folha, que coisa magnífica. É uma mistura aí de cipreste com como é que fala? Um carvalho. Linda. Essa folha aqui se chama nalga. É uma folha bem grande, né? Ela é uma das folhas maiores que existem no mundo. E ela é utilizada aqui, a nalga, para fazer, embrulhar carne, para fazer cozimentos em folhas, né? É como a gente usa a folha de bananeira lá no Brasil, eles usam a nalga aqui para fazer. E nós temos uma espécie lá no Rio Grande do Sul, ela nasce nos cânions lá do Itaebezinho e tudo mais, que ela se chama gunera. Então a gunera também é dessa espécie aqui, né? Bom, então agora vamos voltar, que eu preciso de fôlego agora para voltar para o barco. Olha que linda aqui a nalga. Olha só, ela é típica dessa região aqui. Olha, são folhas enormes. Eu acho que ela só perde para uma folha que existe lá na Amazônia, mas é uma folha de árvore. Essa é uma folha rasteira. Se eu não me engano, ela é a maior do mundo. Essa daqui. E nós temos lá no Brasil, muito bonita, que são as guneras. Olha aqui, ó. Nós temos uma mescla de terreno, né? Nós temos aqui uma pedra vulcânica, isso é um basáltico. Mas logo aqui a gente vê uma sedimentar, um folhilho. Então isso mostra que houve uma elevação do terreno e logo em seguida, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, teve uma erupção vulcânica que cobriu todo esse sedimento que se elevou com uma camada de basalto. Eu não tenho bem certeza, vai ter uma palestra agora no barco que vai explicar com maiores detalhes a época da glaciação e tudo mais.